Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Esse programa é uma coprodução da FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, e da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras, às 19 horas. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Francisco Moreira, Rui Martinho Rodrigues e Francisco Teixeira. Eu queria colocar rapidamente, só para nós comentarmos, como é um assunto que domina hoje a mídia grande mundial, eu queria colocar em pauta esse assunto, Coreia do Norte, a partir da preocupação que este país está causando hoje no mundo com os seus testes nucleares. Porque dizem os especialistas em segurança internacional que apesar do país ter 1.200.000 soldados nas fileiras do seu exército, ter testes nucleares realizados recentemente, mas tem um armamento obsoleto, mas possui aquilo que é, digamos, a maior ameaça, que é a fabricação de armamento de destruição em massa, como as ogivas nucleares recém-testadas, sobretudo os mísseis de curto alcance. Professor Rui, estamos na iminência de uma nova Guerra Fria ou de uma terceira guerra? Uma terceira guerra não está em cogitação. Pode até haver uma guerra na península da Coreia, mas certamente ela não iria se propagar na forma de uma terceira guerra. Até porque o possível patrocinador da Coreia do Norte já censurou os testes de mísseis e os testes nucleares. E censurou acremente. A China censurou com veemência a atitude da Coreia do Norte e apenas pediu moderação aos demais países. Então, a hipótese de uma guerra se propagar a partir dali é muito remota. A própria hipótese de uma guerra na península também não é tão provável. Isso é mais um jogo de cena que pode resultar numa guerra, porque a dinâmica dos acontecimentos pode tornar os líderes prisioneiros do seu próprio discurso e não ter como recuar politicamente. Essa tensão deve ser uma questão de política interna. Esses governos ditatoriais, quando se veem numa crise muito forte, eles precisam de um inimigo externo. O Paul Johnson, assistindo numa reunião da ONU ou da Organização da Unidade Africana, ele ouviu um líder africano aconselhando o outro: arranja um inimigo externo. Se arranja um inimigo externo para desviar as atenções. O governo militar argentino arranjou uma encrenca com a Inglaterra nas Falklands, pensando que os ingleses não iam lá. Mas, nesse instante, há um consenso hoje no mundo de que a Coreia não está apenas buscando um inimigo externo, ou seja, não está apenas fazendo uma chantagem para barganhar ao artificializar uma ameaça. A ameaça, dessa vez, segundo a própria ONU, é real. Existem realmente armas de destruição em massa. E esses 4 testes feitos a semana que passou provou isso. As armas existem, mas ninguém quer uma guerra desse tipo. Porque, é claro, eles poderiam causar uma grande catástrofe numa grande cidade japonesa. Ou numa base americana. Os americanos têm uma grande base em Okinawa, mas eles não têm como alcançar o continente americano. Essa própria base de Okinawa tem sistemas antimísseis. É duvidoso que eles consigam acertar uma base dessa. Ou mesmo Osaka ou Tóquio, que também tem sistemas antimísseis. O arsenal de mísseis dele não é tão grande que possa saturar a defesa antimíssil dos japoneses e americanos. Então, e se acertassem, se destruíssem uma base em Okinawa, ou se atingissem uma cidade japonesa, ou mesmo da Coreia do Sul, isso daria lugar a uma represália que certamente causaria um dano tão grande a pequenina Coreia do Norte, com 23 milhões de habitantes, não vai pensar que pode absorver uma represália nuclear. Moreira, do seu ponto de vista político, há espaço no mundo contemporâneo para um país ainda tão fechado permanecer como tal a partir do seu belicismo? Olha, Arnaldo, eu acho que essa questão ela é preocupante por vários aspectos. O que se vê no caso da Coreia do Norte é uma questão de um retrocesso. Né? Quer dizer, se tinha avançado significativamente em termos de política mundial com relação a essa questão do avanço, né, das experiências nucleares. Quer dizer, esses testes que a Coreia está fazendo, né, mostra, de certa forma, né, que há ainda no mundo, né,
elementos voltados para essa questão, né, de uma guerra, de uma preocupação com isso. A Coreia do Norte, né, ela tem problemas políticos muito sérios devido ao seu isolamento, né, hoje no mundo. Ela tem problemas políticos, a própria questão da liderança, né, tem problemas sérios econômicos, né, atualmente. Né. Então, quer dizer, se volta para uma perspectiva que não é preocupante, ou seja, para o mundo é uma forma, né, que o mundo tem que lidar com isso, né, e acho que tem saídas que não precisam necessariamente ser uma guerra, quer dizer, e não tem espaço também, como o Rui colocou, para uma terceira guerra, né, e nem acho que condições de fazer isso. Agora, eu tenho a impressão que eles estão fazendo isso também como uma forma de se colocar no cenário nacional ou internacional. Né? Quer dizer, olha, nós estamos aqui. Né? Houve diversas tentativas, inclusive junto dos Estados Unidos, de se estabelecer algumas formas, e o próprio Obama acenou positivamente, né? Mas realmente eu acho que é um problema que precisa, que é necessário uma preocupação, né? E eu acho que a ONU e os países que podem dar um basta nisso estão tomando uma atitude correta em relação, nesse momento, de censurar e de estabelecer, né? Tentar estabelecer limites para a Coreia. Teixeira, você que é um dos nossos últimos defensores do regime cubano, por exemplo, sei da sua... É para provocar mesmo, nem me faça sua careta, não. Sei da sua simpatia. Eu sei da sua simpatia. Obrigado. Ainda com o regime comunista da ilha. Temos um regime muito mais fechado na Coreia do Norte, mas também comunista, também fechado, não na mesma proporção. Repito, o protestante que ligou agora, do ponto de vista comercial, enquanto Cuba, por exemplo, mesmo sendo um país comunista, uma ilha tão pequena quanto a Coreia, recebe 2 milhões de turistas anualmente, a Coreia não recebe mais do que 2.000 novos visitantes, em função do fechamento da proibição. Qual é a tua leitura? Estamos realmente diante de uma ameaça de uma guerra fria? Bem, deixe-me inicialmente qualificar melhor o que eu entendo por socialismo, ou mesmo comunismo, né? O Arnaldo me atribuiu, né, alguns adjetivos de que eu sou um ardoroso defensor do comunismo que nós temos em Cuba ou do comunismo que nós temos na Coreia do Norte. Deixa eu só reparar, eu não usei a expressão ardoroso. Disse que você, aqui na eu mesa, ardoroso, é um dos simpatizantes do regime e tal. Mas eu não sei de onde você tirou esse simpatizante. Ah, você nega Cuba? Você não estou negando Cuba. Mas espera aí, eu sou um defensor do socialismo. Eu acho que o futuro da humanidade está no socialismo. Não no socialismo real que nós tivemos na União Soviética e nem no socialismo que não conseguiu se desenvolver em Cuba. Tampouco também na Coreia do Norte, né? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro. Eu sou socialista, eu luto pelo socialismo, eu defendo o ideal do socialismo, né? Esse é um programa democrático, você pode colocar do jeito que você falar quiser. Socialismo com democracia, isso é, digamos assim, contraditório, porque o socialismo já é por si mesmo, se eu estou falando plenamente no sentido do que é socialismo, o socialismo já é plenamente democrático.